Ei, meu nome é Jamília e eu vou falar do eletróquio. É a mais antiga e também a mais simples máquina capaz de produzir pequenas descargas já inventada pelo homem. Feito de maneira bastante rudimentar, o eletróforo era composto por um disco em resina plástica e outro em alumínio fundido. O aparelho foi inventado em 1775 pelo físico italiano Alessandro Volta e que funcionava a partir da proximidade do disco metálico com a parte isolante, o que causava separação das cargas. O eletróforo foi baseado no princípio da indução eletrostática. Olá, meu nome é Natália. Eu vou explicar a letra A do experimento 1, que é o eletróforo. E o que acontece na letra A é que quando a gente atrita o PVC, com o papel ele perde elétrons e o PVC ganha elétrons. Ficando o papel carregado positivamente, o PVC fica carregado negativamente. E isso é o processo de eletrização por atrito que acontece com esses materiais. Boa tarde, meu nome é Thaís Almeida. Eu fiquei com a questão B do experimento 1. Uma das respostas é que o PVC é um isolante elétrico, por isso que não há tanta passagem de carga. E uma das eletrização é eletrização por indução. Olá, meu nome é Iridiane e eu vou responder as seguintes questões sobre o eletróforo. Ao apoiar o prato metálico na placa de PVC, como fica a distribuição de cargas ocorridas na superfície dos corpos? E o prato metálico, ele está eletrizado ou neutro? Para melhor entendimento dessas duas questões, eu fiz uma ilustração. Para ficar mais claro, eu dividi o experimento em 3 momentos. Aqui no primeiro momento, a gente tem o PVC e o papel. Esse papel ele vai ser esfregado aqui no PVC, vai ocorrer esse atrito, e de acordo com a série triboelétrica, o papel ele vai ficar com cargas positivas e o PVC vai ficar com cargas negativas, como representado aqui. Depois desse momento, o papel não vai ser mais usado, ele só foi usado para atritar mesmo com o PVC e para provocar essas cargas negativas aqui nele. Aqui no segundo momento, foi utilizada uma bandeja. Essa bandeja ela tem um apoiozinho aqui, que é de um material isolante, e a bandeja de um material condutor. Essa bandeja ela vai ser aproximada do PVC, e quando ocorrer essa aproximação, o PVC, como ele está com essas cargas negativas aqui embaixo, ele vai atrair as cargas positivas que estão no material condutor. Essas cargas positivas, elas vão ficar mais próximas dessa superfície aqui, ó, de baixo, Como ela é a superfície, está mais próxima da superfície do PVC, então ela vai ficar, essas cargas positivas, elas vão ficar aqui pertinho, Como cargas de sinais opostos se atraem, elas vão ficar aqui mais perto. Já as cargas de sinal negativo, as cargas negativas da bandeja, elas vão ser repelidas por essas cargas aqui. Elas vão tender a ficar o mais distante possível dessas cargas aqui, já que cargas iguais, de mesmo sinal se repelem. Nesse segundo momento, já é possível explicar a segunda pergunta, que é se o prato metálico ele está eletrizado ou neutro. Ele está neutro, porque esse experimento ele tem como base a eletrização por indução, E na eletrização por indução, a gente precisa de um corpo que esteja carregado, ou positivamente ou negativamente, e um corpo neutro. No caso, a bandeja, ela está servindo como corpo neutro. Se ela não estivesse neutra, o resultado aqui, desse experimento não seria esse. Por exemplo, se ela tivesse negativamente carregada e fosse aproximada de um outro corpo, aqui no exemplo, o PVC, que também está negativamente carregado, o resultado aqui seria diferente, Essas cargas não iriam se aproximar daqui, Elas iriam apenas repelir, Elas seriam só repelidas, então não teriam o mesmo resultado. Então,
o material condutor, né, aqui, que no caso é a bandeja, ele tem que estar neutro, para que o experimento ocorra da maneira correta. Aí no terceiro momento, né, com o PVC que estava negativamente carregado, sendo aproximado da bandeja que estava neutra, os elétrons, né, tinham aqui se repelido com esses, e ao ligar um terra, que aqui nesse caso, no caso do experimento, nosso experimento é a mão, ao ligar o terra ao material condutor, a bandeja, todos os elétrons, né, as cargas negativas, elas vão fugir, elas vão querer ficar o mais distante possível dessas cargas aqui, né, já que elas estão sendo repelidas. Então, devido a isso, a mão, né, ela vai funcionar como terra, todas as cargas negativas elas vão sair da bandeja, permanecendo assim só as cargas positivas. Então, no final do experimento, a gente tem o PVC, que só tem cargas negativas, e a bandeja com cargas positivas. Meu nome é Isabel e eu vou responder ao item D, que pergunta o que acontece com o eletróforo quando a gente encosta a mão ou uma lâmpada na placa metálica quando ela ainda está encostada no PVC. Bom, ao atritarmos o papel na placa de PVC, a placa de PVC tende a ganhar elétrons, enquanto o papel tende a perder elétrons, por conta da posição desses materiais na série triboelétrica. Dessa forma, a placa de PVC fica completamente cheia de energia estática, carregada negativamente. E ao encostar a placa metálica aqui, os prótons dela tendem a ficar na parte de baixo, atraídos pelos elétrons da placa, enquanto os elétrons da placa tendem a se repelir, ou seja, eles estão aqui na parte de cima. Ao encostar a mão, esses elétrons vão ser descarregados na minha mão, vai funcionar como um fio terra, então vai fazer um barulho e me dá um choque. Quando eu faço isso com uma lâmpada, ela tende a acender, porque a placa metálica vai ser carregada, ou seja, vai ser carregada positivamente, ou seja, os elétrons vão sair pela lâmpada e ela tende a acender. Vou fazer no escuro para ficar mais fácil a visualização. Olá, professor. Meu nome é Daniel Pitangui e esse é a letra E do trabalho do eletróforo. Aí a letra E, ela pergunta: após se realizar a etapa descrita na letra D, levanta-se o eletróforo. Nesse momento, se o eletróforo contém algumas fitinhas de papel na face superior do prato metálico, como feito nos vídeos disponibilizados, o que acontece com essas fitinhas de papel. Então, quando a gente tem, né, a placa metálica, né, com o PVC, o PVC, né, é negativo, a placa metálica por baixo normalmente é negativo, e quando a gente encosta, né, coloca a placa metálica por cima do PVC, as cargas negativas elas pulam para a parte superior da placa metálica e a parte de baixo fica positiva. E com isso, a gente, para ligar esse sistema, a gente precisa neutralizar essa parte superior da placa metálica, que está com uma carga negativa. E a gente faz uma ligação terra, que é colocar a mão, né, e essas cargas negativas da parte superior vêm para o nosso corpo. Aí a gente neutraliza essa parte superior. Então a placa por baixo e por cima ela fica totalmente com uma carga positiva. E como as cargas iguais elas se repelem, os papelzinhos, né, com as fitinhas de papel, elas estão com carga positiva. Então quando a placa metálica fica encostada no PVC, uma carga positiva com a carga negativa do PVC, ela fica colada
na placa metálica procurando uma carga negativa para se juntar. Quando o eletróforo é retirado, né, com a placa metálica, fica somente a base, né, da placa metálica positiva e os papéis positivos. E com isso, os papeizinhos que ficam com a carga positiva, elas vão tentar, né, ficar o mais longe possível, né, da base da placa metálica, porque os dois têm carga positiva e as cargas positivas elas se repelem. Então é por isso que os papeizinhos eles ficam em pé, porque as duas, né, a base da placa metálica e os papeizinhos estão com carga positiva. Olá, boa noite. Meu nome é Brian, sou aluno da Engenharia Civil da FAESA e hoje vim apresentar um pouco melhor sobre o nosso trabalho de física. Trabalho bom, professor! Então, basicamente, se você quiser saber, tiver uma curiosidade e querer saber que se existe alguma carga presente ali na forma metálica, você tem que rasgar pequenos pedaços de papéis e aproximar aquilo ali e você vai perceber que eles são facilmente atraídos. Porque existe uma grande, pela decorrência da quantidade de carga presente ali naquela forma metálica. Mas também existe a da lâmpada fluorescente, que se você tocar no terminal de uma lâmpada, ela acaba acendendo. E porque durante pequenos intervalos de segundos ela vai acender, graças à eletricidade estabelecida pelo contato dos condutores presentes naquele material ali. E também, não pode acabar esquecendo, eu fiz uma pequena cola aqui, após esse processo todo que acontece, vai ser necessário eletrizar novamente o eletróforo. Eu precisei ler porque é uma palavra muito difícil. Já que a parte das cargas já foram direcionadas totalmente para lâmpadas e não existe mais carga presente naquele equipamento, somente na lâmpada, novamente dizendo. E tudo no final do experimento é possível avaliar tudo certinho, aí todas as sequências seguidas no presente papel. Oi, meu nome é Nath, eu vou falar sobre algumas curiosidades do eletróforo. O eletróforo ele pode ser utilizado para acender uma pequena lâmpada. Ele também pode soltar faíscas, quando você chega perto ele está eletrizado. Ele também é utilizado para eletrizar a garrafa de Leyden. Ele também é utilizado para mexer a agulha do eletrômetro. E também uma curiosidade muito bacana é que quando ele está eletrizado e você chega perto de uma torneira, a água ela faz uma curva de acordo com que você vai chegando perto.